Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você está vendo essa aula, mas seja bem-vindo. Hoje o tema é novamente trigonometria, mais especificamente exercícios sobre lei dos senos, cossenos, relações trigonométricas e Pitágoras. Então, bora dar um start nisso logo, botando uns exercícios aqui e começar a dissolver eles. Então, se junta comigo, bora aprender matemática junto. Bora lá, não vamos perder muito tempo e começar trabalhar com Pitágoras. Pitágoras porque a gente tem um ângulo de 90 e você já pode imaginar cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, tudo aquela patifaria. Agora vamos calcular o x, né? O que a gente quer descobrir usando Pitágoras. Bora lá, você sabe que hipotenusa ao quadrado, o ângulo oposto, o lado oposto ao ângulo de 90, 11 ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. X ao quadrado mais 9 ao quadrado. Resolvendo tudo isso aqui, todas as potências, a gente tem 121, que é 11 ao quadrado, igual x ao quadrado mais 81, que é 9 ao quadrado. Agora, a gente vai passar esse 81 subtraindo para o outro lado, ficando com x² igual 121 menos 81. X ao quadrado é igual a 40. Isso mesmo. O 2 está elevando o x, ele vai passar como raiz. X é igual a raiz de 40. Mas como hoje a gente está esperto, está decidido, vamos começar a melhorar esses resultados quando a gente tem raiz. Bora fatorar o 40 em números primos. 40, bora lá. Pode ser fatorado por 2, 20, 2 novamente, 10, 2 novamente, 5, 5. Então 40 é a mesma coisa que 2 vezes 2, 2 ao quadrado, 2 vezes 5. Então, a gente tem que x é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Vamos colocar 10 direto? Então, vamos lá. A raiz é quadrática, a potência é quadrada, corta. Então, x é a mesma coisa que 2 raiz quadrada de 10. Aí a gente descobriu o x desse triângulo. Ou seja, a gente tem um triângulo com lados 9, 11 e x. Esse foi o nosso primeiro exercício, relacionando Pitágoras, um triângulo retângulo. Aplicamos o teorema de Pitágoras, fatoramos o resultado e acabamos com 2 raiz de 10. Pegou a manha? Já está no ritmo? Então vamos para o próximo. Vamos lá, a gente só está aquecendo por enquanto e então bora fazer mais uminha de Pitágoras. Bora colocar no quadro as informações que a gente tem. Sabemos que hipotenusa ao quadrado, aqui representado pelo y, é igual a 18 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Vamos aplicar os quadrados. Y ao quadrado fica y ao quadrado. 18 ao quadrado a gente pode calcular aqui em cima, ó. E é o que eu falei na aula passada, quero refrisar aqui. Não se amedronte de armar as pontinhas aqui do lado. 18 vezes 18. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 1, 8, mais 6, 14. Mais o 18. 4 mais 0, 4. Aqui 12, sobe 1, 324. Então, 18 ao quadrado, 324. Mais 49 do 7 ao quadrado. Somando os dois, y ao quadrado é igual a 373
y vai ser igual a raiz quadrada de 373, certo? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o 40 com o 373. Vamos fatorar esse número. Bora lá. 373 dividido pelos fatores primos. O primeiro que a gente vai aplicar aqui é o... Não sei, vamos descobrir. Descubra comigo. Vamos lá. Ele não é par, então o 2 não vale. O 3. Vamos testar o 3? 373 dividido por 3. 3, 1, baixa 0. 2, baixa 1, 13, não dá. O 3 não vale para o 373. O 5 claramente não vale, porque não acaba em 5 ou 0. Vamos tentar por 7, só mais uma vez. Vamos lá. 37, o número mais perto é 35, que é 5. 37 menos 35 dá 2, desce o 3. 23 não tem na tabuada do 7, ou seja, não vale também. Vamos lá, vamos ser teimoso e tentar mais um. 373 dividido por 11. Aqui dá 3, sobra 4, abaixo 3. Também não dá. Então, já que a gente não conseguiu fatorar o 373, deixa ele na fórmula assim mesmo. Y é igual a raiz de 363. Não tem nenhum problema, essa resposta está totalmente certa. Então, o que importa é você saber dissolver essa conta, saber onde colocar a hipotenusa e os catetos. Beleza? Entendeu o teorema de Pitágoras? Fechamos a janela por aqui? Não se fala mais nesse velho? Então tá bom. É isso aí. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, bora continuar praticando juntos, mas agora vamos dar uma dificultadinha nas coisas e falar sobre senos, cossenos e tangentes. Let's get it! Bora lá! Agora a gente tem outro triângulo aqui, qual tem um lado medindo 8, um lado medindo x que a gente não sabe e um ângulo 30. Eu vou fazer um alerta para essa aula que a gente vai usar bastante os ângulos 30, 45 e 60, que são os ângulos notáveis nos estudos da trigonometria, para lembrar daquela tabelinha bem legal que a gente fez na última aula. Então, bora lá. Como que a gente descobre esse x aqui? Primeiro a gente vai analisar o que o x é em relação ao 30. Nessa situação, o x é a hipotenusa do 30, né? Que é o lado que está oposto ao ângulo. Então, Pitágoras não pode, porque Pitágoras tem que ser 90. Seno tem hipotenusa, cosseno também tem hipotenusa. E agora, o que é isso aqui? Esse aqui, a gente pega aqui, cateto oposto. Qual que é a propriedade trigonométrica que tem cateto oposto e hipotenusa? Se você demorou um pouco para pensar, eu vou te lembrar do COK. Primeiro seno, depois cosseno. O seno é CO, o cosseno é K. Então, o cateto oposto é seno. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Quanto que vale o seno de 30? 1/2. Se você não lembra desse número, tem que estudar um pouquinho mais aquela tabelinha, sabe? Do 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Volta na nossa última aula que eu repito várias vezes essa tabelona. Então, seno de 30 é 1/2, igual a 8 sobre x. Aqui a gente resolve por multiplicação cruzada. Multiplicando assim, 1 por x igual 2 por 8, 16. X é 16, sem fofoquinha nenhuma. Difícil? Eu acho que não. Só que eu te atento a lembrar de analisar o triângulo antes de começar a operar com seno, cosseno e tangente. Então, bora para mais uma continha básica aqui, agora um triângulo um pouco mais diferente. Gabriel, você falou que a gente só ia usar os ângulos 30, 45 e 60
E de cara você me bota um 135, você acha que eu sou um palhaço? Não, porque esse aqui é o ângulo externo ao triângulo. Se você perceber aqui, essa linha se prolonga para fora do triângulo, formando um ângulo de 135. Então, eu quero que você perceba que esse ângulo todo aqui, esse risco que eu fiz em branco mais o que está em laranja, é 180. Então, 180 é essa estrelinha aqui, esse ângulo estrela que a gente não sabe, mais o 135. Passando 135 subtraindo, a gente tem que o ângulo estrela vale 45 graus. A gente pode vir aqui substituir, parar de trabalhar com estrela e começar a trabalhar com 45 graus. Esse é o primeiro passo na resolução do exercício, que você tem um ângulo externo de um triângulo, mas não tem um ângulo interno. É descobrir qual é o valor dele. Agora sim, a gente tem o 45, tem um lado e quer descobrir o outro. Bora fazer a mesma coisa que a gente fez naquele outro triângulo anterior com 45. Primeiro, o que o y é de 45? A hipotenusa está aqui, então o y é o cateto oposto. E esse aqui logo vai ser o cateto adjacente. Qual que é a propriedade trigonométrica que usa o có e o k junto? A tangente. Cok é a tangente. Então, tangente de 45 tangente de 45 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Y sobre 24. E agora, quanto vale a tangente de 45? Novamente, vamos voltar para a tabelinha do 1, 2, 3. 3, 2, 1. Raiz de 3 sobre 3. 1, raiz de 3. 1 é o númerozinho do meio, o 45, na última linha da tangente. Então, 1 é igual a y sobre 24. Ou seja, passa o 24 multiplicando, y é igual a 24. Novamente, a gente operou muito fácil para descobrir um lado de um triângulo. E assim, a gente acabou de descobrir que esse triângulo aqui é isósceles, não é mesmo? Pois esse lado mede 24 e esse lado também mede 24. É uma análise importante de você fazer num triângulo para lembrar dessas definições que você vê lá no início e quando você começa a mexer com conta e coisas mais elaboradas, você acaba esquecendo. Mas essa aí foi mais uma resolução de seno, cossênios e tangentes para mais um triângulo que eu estou inspirado. Mas vá, olha esse trolho que está aí no quadro, como que resolve um negócio desse, você pensa? Vamos com calma e vamos por parte. Bora lá. A gente tem várias informações que a gente não conhece nesse triângulo. E a primeira delas é esse ângulo alfa aqui. O que eu quero que você perceba é que este ângulo aqui é igual a este deste outro triângulo. Eles compartilham o mesmo vértice, então eles produzem dois ângulos totalmente iguais. Ou seja, se eu souber calcular esse ângulo aqui, eu sei o valor desse. E nesse triângulo eu tenho dois ângulos faltando um. Posso fazer por soma de ângulos internos do triângulo, que dá 180. Então vamos lá. 180 é igual a 70 mais 50 mais x. Por que eu fiz isso aqui? Porque todos os ângulos internos de um triângulo somados, eles obrigatoriamente têm que dar 180. Então, vamos lá, 120 mais x, vou passar o 120 para cá, 180 menos 120 é igual
Vamos trocar o x aqui para não se confundir. Vamos falar que é y. Esse ângulo aqui, y, é igual a y. Y é igual a 60 graus. Então, se a gente descobriu esse ângulo aqui, que vale y, logo o alfa também vale 60. Agora ficou fácil, né? Vou desenhar esse triângulo aqui embaixo com o 60 isolado. Olha, aqui, aqui e aqui. O 60 está aqui e o 14 está aqui. O x, perdão, o x está na hipotenusa e o 14 está aqui embaixo. Fechou. Esse triângulo aqui, ó, é este triângulo aqui. Eu só representei ele ali embaixo para ficar mais fácil da gente trabalhar. Bora lá. Vamos identificar o que cada membro é do 60. O x, obviamente, é a hipotenusa do 60. E o 14 é o cateto adjacente. Então, qual propriedade trigonométrica usa cateto adjacente e hipotenusa? O cosseno. Então, vamos lá. Cosseno de 60... é igual ao cateto adjacente, 14, sobre x. Cosseno de 60 graus. Quanto vale esse bendito? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1 meio. 1 meio. É igual a 14 sobre x. Se você não entendeu a estratégia que eu usei para descobrir o cosseno de 60 do 1, 2, 3, 3, 2, 1, eu mentalizo aquela tabela da aula passada, que você precisa ver aquela aula para entender tudo isso aqui, na minha cabeça e começo a montar ela. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Então, o último membro da segunda linha é o cosseno de 60. Logo, ele vale 1 meio. Bora multiplicar isso aqui cruzado. 1 vezes x é x. 2 vezes 4 é 28. Então, a gente acabou de descobrir que essa incógnita aqui do triângulo vale 28. Parece complicado quando você olha de cara para uma imagem dessa. Mas se você analisar pontinho por pontinho, coisinha por coisinha, você resulta num triângulo básico de ângulo 60, que é um ângulo notável, e se torna tão fácil descobrir um dos seus lados. Fechou? Então, seno, cosseno e tangentes a gente fecha por aqui. Mas eu preciso te lembrar que cada um desses tiozinhos tem uma lei própria para eles. E é isso que a gente vai ver agora. A lei dos senos, a lei dos cossenos e a lei das tangentes. E aqui vamos nós novamente olhar para um triângulo. Agora o negócio ficou mais embaixo, né? A gente não consegue aplicar seno ou cosseno direto, mas a gente tem dois ângulos e dois lados. A gente pode aplicar a lei dos senos, porque é A sobre seno A, B sobre seno B. Então, bora fazer isso, não é mesmo? Vamos lá. O A, 60 graus. O ângulo A. Seno de 60 é igual ao seno de 45 Fechou. A parte ângulos a gente já colocou. Agora a gente precisa colocar os lados. Você sempre vai olhar para o ângulo e ver qual lado que está oposto a ele. 45 projeta sobre o x, então x em cima do 45. 60 projeta sobre o 10, 10 sobre o 60. Agora,
é conhecimento de senos e multiplicação cruzada, coisa que você faz sem usar uma mão. Você quer ver? Olha lá, 10 sobre seno de 60. Quanto vale o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, igual x sobre seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Multiplica cruzado. 10 vezes raiz de 2 sobre 2 vai dar 5 raiz de 2 igual x vezes 3 raiz de 2. Raiz de 2 sobre vezes x. O 2 aqui está multiplicando, está dividindo, vai passar multiplicando. 10 raiz de 2 sobre x. Esse 2 aqui passou multiplicando. E aqui a gente ainda tem raiz de 3x. Raiz de 3 está multiplicando. Vamos passar ele dividindo. 10 raiz de 2 sobre raiz de 3 é igual a x. A gente poderia deixar assim o resultado, mas não é legal ter raízes no seu lado de baixo da fração. Então, o que a gente faz? A gente racionaliza. O que é? É multiplicar o lado de cima e o lado de baixo, nosso denominador e numerador, por essa raiz aqui. Então, vamos abrir espaço. E agora que você já sabe que x é igual a 10 raiz de 2 sobre 3, é só multiplicar o lado de cima por raiz de 3 e o lado de baixo por raiz de 3 também. Então vai ficar 10 raiz de 5, porque ó, as duas vão estar dentro, elas se multiplicam, sobre 3. É isso aqui que vale o x da nossa questão. Então, x vale 10 raiz de 5 sobre 3. Caso o enunciado te dê um valor para a raiz de 5, você pode substituir e continuar a conta. Não é o nosso caso. O que importa é chegar num resultado e saber usar certinho a lei dos senos. Bora fazer mais uma? Só para ver se você aprendeu mesmo a colocar em prática a lei dos senos? E aí está mais um monstrinho para a gente trabalhar. Eu fiz questão de trazer de novo os ângulos externos de um triângulo. Então vamos analisar esse ângulo que está para fora e vamos ajeitar ele para dentro. Se é 150 para fora, você já sabe que é 30 para dentro, né? Eu nem preciso fazer conta. Tudo isso é 180, isso é 150, falta 30. Agora ficou muito fácil, né? Dois ângulos, dois lados, aplica a lei dos senos sem fofoca. 30. Seno de 30. Sobre o seno de 30 vai o quê? A projeção do ângulo projeta sobre o x. É igual a seno de 45 sobre a projeção dele. Projeta sobre 32. 32 sobre seno de 45 graus. Agora, novamente, é matemática pura. Não tem como fugir dessa parte. X sobre seno de 30, 1/2 é igual a 32 vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Corta esse 2 aqui com esse 2. Por quê? Aqui vai passar multiplicando, vai ficar 32 sobre 2. E aqui vai ficar x sobre 2. Então, vamos escrever isso para a gente mostrar melhor. Olha, esquece que a gente cortou. Finge que você não seguiu a dica do Gabriel e não cortou os dois. X sobre 2
é igual a 32, aqui é a raiz de 2, sobre 2. Tá dividindo aqui, corta e corta. Entendeu da onde vem os cortes Tramontina? Olha, vamos fazer isso antes de pensar naquela patifaria toda, porque nos sobra tempo. Agora multiplica 1 por 32, 32, igual a raiz de 2x. Raiz de 2 está multiplicando x, ele vai passar dividindo. 32 sobre raiz de 2 é igual a x. Como a gente não quer raiz embaixo, vamos multiplicar isso aqui por raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. 32 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Claramente, você já quer dividir esse 32 com esse 2. E é isso que a gente vai fazer. Ou seja, x é igual a 32 dividido por 2, 16 raiz de 2. Acabamos de descobrir mais uma incógnita sem tanto esforço, né? Eu tô calmo e fazendo um pouco mais demorado só para você entender todos os processos. Mas assim que você pegar o jeito, uma questão dessa te tira no máximo 2 minutos de tempo. Aí, do monstro desse, a gente chegou que x vale 16 raiz de 2. Agora vamos largar a lei dos senos e entrar num buraco um pouco mais fundo. O tal da lei dos cossenos. Olha só, mais um triângulo. É capaz de resolver isso aí, homem? Minha tentativa de sotaque não foi capaz, mas eu acredito que sua potência matemática vai ser sim. Vamos analisar isso aqui. A gente tem dois lados e só um ângulo, logo, lei dos cossenos. Dois lados e um ângulo, não tem outra coisa a fazer a não ser lei dos cossenos. Vamos lembrar a lei dos cossenos? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2ab vezes cosseno de a. Gigante pra caramba. Eu não gosto muito de decorar essa fórmula e sim saber usar ela na hora de ver um triângulo. Então, aqui a gente tem x, que é o lado que a gente quer descobrir. Geralmente, ele vai ser o ângulo, a incógnita se isolar. Não tem por que você isolar o 10 e fazer um monte de conta com x. Então, vamos isolar o x. X ao quadrado é igual a ao quadrado 10 mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes c vezes b vezes c vezes o cosseno do ângulo que representa essa letra aqui. A gente pega aqui o oposto. Nesse ia ser óbvio, porque só tem um ângulo, então você ia saber que é o 60, mas caso não, pega qual ângulo que projeta esse lado. Nesse caso é o 60, vezes cosseno de 60. Nossa, o que eu não segui aqui foi uma linha, né? Vamos tentar na próxima. Vamos lá. X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, 100, 15 ao quadrado, 225, menos 2 vezes 10, 20, 20 vezes 15, 300, vezes o cosseno de 60, que é 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1 sobre 2. Fechou. Então agora é um monte de número com operação básica, é só resolver. Primeiro a gente começa pela multiplicação. 300 vezes 1 meio, 150. Menos 100 mais 225, 325. 150 subtraído de 325 é x ao quadrado. 325 menos 150 dá 175. X ao quadrado é igual a 175, logo x é a raiz de 175. Feião isso aqui, né? Até a minha letra tá feia, mas
Eu quis dizer esse número dentro de raiz, que a gente sabe que não gosta de trabalhar. Então, o que a gente faz com ele? Fatora. Bora lá. Fatorar o 175 é facinho. 175, ele tem um 5 no final, logo divide por 5. 17 por 5 dá 3 sobre 2, 25 dividido por 5, 5. 35 dá por 5 de novo, dá 7, 7 dá 1. 5 ao quadrado vezes 7 é o resultado da fatoração daquilo lá. Então, vamos abrir espaços para nossas caravelas adentrarem os ares matemáticos. A gente já sabe que x é igual a raiz de 75 ou x é igual a raiz de 5 ao quadrado vezes 7. Os 2 do 5 com o da raiz corta, ele sai. 5 vezes raiz de 7 é o valor de x. A gente acabou de descobrir um lado de um ângulo, de um triângulo que tem ângulo de 60 graus, usando lei dos cossenos. Esse aqui é o nosso resultado. Se você quiser, pausa aí durante a resolução, pega cada passo e entenda por que esse 5 raiz de 7. Beleza? Vamos fazer um esforcinho, só mais um empurrãozinho para mais um? Olha só que negócio bonito. De novo, lei dos cossenos. Um ângulo, dois lados conhecidos. Bora operar. Vamos usar o x como incógnita aqui, já que a gente sabe o ângulo oposto a ele. X ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado vezes mais, quer dizer, perdão, 2 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes o outro, 2 raiz de 3, vezes o cosseno de 30. Pronto, tá armado, usando a nossa formulazinha de lei dos cossenos. Agora é só resolver conta matemática. Bora lá. X ao quadrado fica x ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é igual a 3, mais 2 ao quadrado é igual a 4, menos 2 raiz de 3 é 4 raiz de 3. Cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Primeiro a gente resolve multiplicação. Menos 4 raiz de 3 vezes 3 raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Esse 2 aqui divide por 4, fica 2. E esse 3 multiplica com 3, os 2 dentro da raiz, ele sai. Vamos exemplificar o porquê ele sai? Vai ficar 2. 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Corta aqui com esse aqui. 2 vezes 3 igual a 6. Então, tudo isso aqui, ó, resulta em 6. Menos 4, menos 6, né? Porque aqui a gente tem um menuzinho. Menos 4 raiz de 3 vezes 3 sobre 2. O 2 simplifica por 4. 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 2 vezes 3. Beleza? Sabendo disso, a gente pode continuar a nossa continha maravilhosa. Aqui a gente sabe que vai ser menos 6. 3 mais 4 é igual a 7. X ao quadrado. 7 menos 6 é igual a 1. X ao quadrado é igual a 1. X é igual a raiz de 1. Ou seja, x é igual ao próprio 1. Tá aí, mais uma continha resolvida por lei dos cossenos. Eu sei que pode parecer estranho todo esse negócio grande aqui em cima, mas com prática, você começa a x ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos ab vezes cosseno de a.
você nem lembra mais tudo isso. Você já vai colocando os dados automaticamente, resolvendo. O bagulho é insano, cara. Trigonometria é um negócio muito lindo e eu amo isso aqui. Então, a gente fechou a lei dos cossenos e dos senos. Nessa aula eu não vou trazer a lei das tangentes, porque sinceramente eu acho um waste of time, uma perca de tempo. Porque ninguém traz isso em vestibular, em prova. Não, lei das tangentes não é usual, não é frequente, não serve para quase nada, tirando a prova do seu professor extremamente chato de matemática. Então eu recomendo você dar uma olhada lá, pelo menos, na fórmula de lei das tangentes. Agora, a lei dos senos e lei dos cossenos que a gente resolveu hoje, essa sim, não podem ficar fora do seu conhecimento matemático. Então, foi isso. Por hoje, você aprendeu a executar as leis do seno, a lei dos cossenos, as regras dos senos e cossenos individualmente e aplicar tudo isso em triângulos, que é o que a gente está trabalhando por enquanto. Muito obrigado por ver a aula de hoje. Te espero na próxima quarta-feira. Bebam água, cuidem de seus pais. Um beijo e fui!